Olá, estamos começando mais uma edição do programa Cultura e Saúde. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Vadir Mansur, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. O nosso tema de hoje está relacionado às doenças do coração, mais especificamente o infarto. Olá, Vadir, é um prazer recebê-lo nos nossos estúdios, obrigado por aceitar. E nós gostaríamos de começar explanando, tentando levar de uma forma bem didática ao nosso amigo telespectador o que é o infarto agudo do miocárdio, o que é o infarto do coração. Boa noite, Fabiano. Boa noite, telespectadores. O infarto nada mais é do que uma obstrução da circulação do sangue, uma obstrução aguda da circulação do sangue pelas artérias coronárias. Aonde estão essas artérias coronárias? Aqui, exemplificando para vocês, a gente tem uma maquete onde a gente tem coração de um tamanho aproximadamente normal, onde nós temos a circulação das artérias coronárias. Do lado direito, a coronária direita, do lado esquerdo, sempre registrando em vermelho, é o tronco da coronária esquerda e os seus ramos. A obstrução, ela ocorre, na maioria das vezes, de uma maneira mais lenta. A formação de uma placa, onde entra algumas substâncias que tem no sangue, gordura, principalmente colesterol, triglicéridos, uma reação inflamatória que ocorre dentro do vaso, onde o calibre do vaso começa a diminuir. O sangue vai tendo dificuldade de passar, e por um determinado momento, essa placa que está grudada na artéria, pelo fluxo do sangue, ela se desloca e acaba obstruindo naquela artéria a passagem do sangue. Dando essa obstrução na passagem do sangue por uma das artérias coronárias, ocorre o que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. Ou seja, se não houver um tratamento rápido para que se consiga se desobstruir essa artéria, essa região a qual houve obstrução do sangue, ela vai morrer, ela vai necrosar, vai ficar uma área sem funcionar e dependendo dessas proporções, as consequências também vão ser maiores. Vadir, o infarto ele é mais comum no homem, na mulher? Qual é a prevalência e qual a faixa etária que é mais acometida pelo infarto? A prevalência ainda é maior nos homens. Mas nas últimas estatísticas, as mulheres têm se aproximado mais por terem mudado o seu estilo de vida. As mulheres começaram a sair mais para trabalhar, começaram a fumar mais, a usar mais bebida alcoólica. Então isso vem contribuindo para que haja um aumento também desses episódios de infarto nas mulheres. Mas ainda continua sendo mais frequente nos homens. Hoje você tem na estatística a faixa etária nos homens a partir aí dos seus 40 anos de idade. É uma idade onde se começam a aparecer mais esses sintomas. Antes disso, ela é mais rara acontecer, a partir dos 40 anos. E para a mulher, quando ela entra na menopausa, é o principal período de risco para ela. Então, a mulher na menopausa, ela começa a perder a proteção hormonal que ela tem enquanto vem produzindo normalmente os seus hormônios. Quando ela entra na menopausa, há um favorecimento maior ao aparecimento dessas doenças. Agora, o porquê é que o infarto, quando acomete uma pessoa mais jovem, aí entre 40 e poucos anos, ou até um pouco menos de 40 anos, ele é mais perigoso do que uma pessoa que acaba tendo um infarto com uma idade um pouco mais avançada, acima de 65, 70 anos. É muito comum nós vermos isso, que uma pessoa mais nova tem uma dificuldade maior, muitas vezes, em sair do infarto. Está relacionado a uma circulação aí colateral. Quando começa esse processo, a gente mais ou menos estima que esse processo de obstrução, essa aterosclerose na artéria, essa obstrução, ela começa em torno dos 20 e poucos anos. É um processo lento que vai se adiantando. Então, conforme está havendo essa obstrução na circulação
do sangue, o próprio organismo cria o que você acabou de dizer, circulação colateral. Então se cria um ramo de uma artéria que está boa para outra que está doente. Então o sangue acaba nutrindo a região pelo qual aquela artéria que está comprometida receba mais sangue. Então isso demora para acontecer. Então muitas vezes um paciente mais jovem que não teve tempo de formar essa circulação colateral, a isquemia, ou seja, a necrose naquela região por aquela artéria comprometida vai ser muito maior, porque ela não recebeu nenhuma circulação colateral criada pelo próprio organismo de uma artéria para outra. Enquanto que nos pacientes mais velhos, você tem tempo hábil de se criar essa circulação colateral e o evento ser mais brando. Quais são os principais sintomas do infarto, o que a pessoa sente, o que ela deve fazer de imediato quando estiver tendo algum dos sintomas que você estará explicando? Um sintoma clássico de um paciente estando no infarto em evolução é uma dor no peito de forte intensidade, uma dor de caráter opressivo que pode irradiar ou não. O mais frequente é uma irradiação dessa dor para o braço esquerdo, mas ela pode irradiar também para a mandíbula, pescoço, mandíbula e até ir para as costas. Geralmente essa pessoa começa a ter um mal-estar grande, ela começa a ter uma palidez, ela fica pálida, porque geralmente a pressão cai, porque está havendo um comprometimento funcional do coração, ela começa a suar frio, pode ter uma dor também um pouco mais baixa na boca do estômago e com isso levar a vômitos. Muitas vezes há uma confusão em achar que é um problema gástrico, mas muitas vezes é um infarto que acomete mais a parede inferior do coração, que pela proximidade e inervação acaba dando-se sintomas que a pessoa pode achar que é gástrico. Mas a pessoa tem uma dor muito forte, é considerada uma das dores mais fortes que o ser humano consegue suportar, e há uma sensação, no relato das pessoas que sofrem um infarto, uma sensação de que vai morrer, é uma coisa muito angustiante. Então, o que se deve fazer de imediato é fazer essa pessoa ficar confortável, deitá-la, afrouxar suas roupas, deixá-la confortável, evitar dar qualquer coisa por boca para essa pessoa, não dar nada para ela comer e chamar o socorro. Essa pessoa tem que ser levada a um pronto-socorro para ser atendida rapidamente, o diagnóstico de infarto ser feito e se lançar a mão dos recursos que a gente tem hoje para tentar desobstruir essa artéria e salvar a vida do paciente. Porque se demorar muito para que haja esse socorro, ele pode vir a morrer. Os fatores de risco para o infarto, nós sabemos que são vários, né? Dentre a obesidade, etilismo, tabagismo, enfim, cai nos mesmos fatores que nós mencionamos na semana passada em relação aos fatores de risco para a hipertensão. Mas o hipertenso também acaba sendo um forte candidato a desenvolver o infarto. Então, quais seriam os principais fatores de risco para um infarto? Como você mesmo falou, doenças associadas, hipertensão arterial e diabetes. São duas doenças que estatisticamente colaboram e muito para que se desenvolva um infarto, porque há uma alteração nas artérias, principalmente no diabético, quando há uma formação rápida de um processo inflamatório dentro das artérias, a formação das placas mais rapidamente e com isso a obstrução vir mais precoce e de maior intensidade mais forte. E uma característica do diabético é ele acabar não tendo sintoma. O diabético muitas vezes chega no serviço com sintomas pouco intensos e a hora que você vai investigar, diagnosticar, ele já pode estar infartado e não teve sintomas muito clássicos. Então é um paciente que precisa estar muito bem tratado, fazendo acompanhamento, exames de avaliação cardiológica, para a menor suspeita iniciar o tratamento. Essas são as principais doenças associadas e o que colabora como fatores externos, obesidade, tabagismo, álcool. Então tudo isso colabora para que haja uma formação maior dessas placas
e levem a pessoa a desenvolver um quadro de infarto. Podemos citar também o fator familiar, a genética também contribui um pouquinho, não contribui? Sim, também a parte genética ela é importante quando você avalia um paciente numa consulta, porque o histórico familiar também em relação a doenças coronarianas ele é muito importante. O antecedente familiar nesse é levado muito a sério. Às vezes só pelo fato do antecedente familiar e essa pessoa não apresentar nenhum sintoma, ela já deve ser investigada com o mesmo rigor daquele que apresenta sintomas. Valdir, nós podemos também prevenir o infarto. As pessoas que se enquadram nesses fatores de risco que você mencionou, quais seriam as recomendações para que essas pessoas que estão dentro desses fatores pudessem já entrar aí numa prevenção para que não ocorra o infarto? É verdade. Pessoa que tem um antecedente familiar de hipertenso, de que houve infarto na família, diabético, deve se prevenir. De que maneira? Ele, a partir da idade aí dos 40 anos de idade, para os homens e as mulheres no início da menopausa, ir a um consultório médico, consultar com um cardiologista, fazer os exames de investigação de rotina, que hoje são eletrocardiograma, teste ergométrico, ecocardiograma de repouso ou um ecocardiograma de estresse por esforço ou induzido farmacologicamente, para você fazer uma avaliação completa. Então deve fazer essa prevenção, manter o peso ideal, praticar exercícios, se possível diariamente, manter uma atividade física, controle alimentar, principalmente não abusar muito de alimentos muito ricos em colesterol e triglicéridos, manter nos níveis adequados, não beber de forma muito frequente, né? Ter um hábito de uso de álcool moderadamente, leve e principalmente não fumar, né? O cigarro é considerado uma das principais causas de desenvolvimento da aterosclerose. Lembrando também o combate à dislipidemia, que é o aumento do colesterol, o aumento dos glicéridos, né? E a alimentação deve ser uma alimentação saudável e haver controle para não desenvolver colesterol muito alto, nem o triglicéridos, porque eles colaboram na formação dessa placa que obstrui a circulação pela coronária. A partir do momento que essa placa foi já formada, que ela vem já se agregando ali dentro do vaso, tem como a pessoa desfazer, vamos dizer desta forma, essa placa, fazer com que ela regrida, ou então a placa vai estacionar e a pessoa só vai fazer a prevenção para que ela não venha a evoluir, aumentando e fazendo uma oclusão maior dentro do vaso. Aí já parte para uma investigação de exames mais invasivos. Para a gente ter condições de avaliar localização, tamanho da placa, a gente vai ter que lançar mão de exames mais invasivos. Conhecido cateterismo, onde é feita uma avaliação intra-artéria da localização e em termos de porcentagem de obstrução dessa placa à circulação. Existe também, mais modernamente, o ultrassom intracoronariano, onde você realiza o ultrassom e visualiza a placa também diretamente através de uma microcâmera. E mais recentemente a angiotomografia, que faz o mapeamento de toda a circulação coronariana do coração e identifica a localização das placas. Aí vai depender do que você encontrar. Muitas vezes, se a obstrução ela não atinge acima de 50% do fluxo, e você, no exame desse tipo, avalia que o coração está mantendo uma contração adequada, você vai lançar mão de um tratamento conservador, onde você vai ver quais são os fatores de riscos envolvidos nessa pessoa, né? Se for fumante, orientar a parar de fumar, está muito obeso, perder peso, praticar exercício, se é um diabético que não está se controlando direito, controlar melhor a diabetes e lançar mão de remédios. Hoje a gente tem medicamento para tentar estabilizar a placa e remédios para dilatar o vaso e controlar outros fatores, se é hipertenso também, medicações para isso. Agora, quando através desse exame você identifica uma lesão maior que 50% e essa artéria é uma artéria boa para se fazer o que se chama hoje de angioplastia,
com o implante do stent, que é um artifício que a gente usa hoje, como se fosse uma trama de molinha, né, pequenininha, de espiral de caderno, onde você, através do procedimento de angioplastia, vai insuflar um balão no centro dessa placa, vai fazer com que ela diminua o seu tamanho, com que o calibre do vaso volte a ficar, onde, por exemplo, uma obstrução de 90% hoje, você pode fazer ela regredir a menos de 5%. Você insufla esse balão e depois solta o stent. O stent, com essa trama, ele vai segurar a placa encostada na artéria. Então, onde havia aquela obstrução de 90%, cai para menos de 5%. Ou em casos onde você acha lesões multiarteriais, onde lesões em várias artérias e de grande porcentagem de obstrução, onde não é possível se realizar angioplastia, você parte para a cirurgia de revascularização do miocárdio, conhecida popularmente como a cirurgia de ponte de safena. Aí você vai revascularizar no coração dessa pessoa, por quantas pontes forem necessárias, 2, 3, 5, dependendo de quantas obstruções ele tiver, para que o fluxo de sangue no coração dele volte a ser normal. O paciente, então, ele pode também apresentar mais de um infarto, né? Existem casos que nós deparamos no dia a dia, na nossa vivência, até mesmo no pronto-socorro, o paciente chega com uma dor típica, como foi mencionado, aquela precordialgia, dor no peito, dor no estômago, né? Muitas vezes se confunde também, como você falou, com uma gastrite, irradiando para a região posterior, para as costas. E você conversa um pouquinho com ele ali, ele fala, olha, eu já tive um infarto, eu já fiz cirurgia de ponte safena. Agora, esse paciente que foi revascularizado, ele tem um risco maior de ter um novo infarto, não tem? Tem. Tudo vai depender de como ele seguir, depois dessa cirurgia, o tratamento dele. Porque não é só fazer a cirurgia e parar com tudo, voltar a ficar sedentário, obeso, não tratar, não tomar remédio, não se cuidar, voltar a comer de tudo. Né? Claro que ele vai acabar entupindo essas pontes, porque se ele entupiu as coronárias, ele tem essa característica e ele vai poder obstruir novamente. Então ele precisa ter um acompanhamento médico, nutricionista, uma pessoa que tem que se cuidar muito bem, porque eu já tive casos em que nós indicamos pela segunda vez a revascularização. Então foi necessária uma nova cirurgia para que se voltasse a ter um fluxo de sangue adequado pelas coronárias. Então a possibilidade de ter um primeiro infarto e um segundo infarto é grande, principalmente em pacientes que são hipertensos, diabéticos, né? Porque a doença ela é uma doença progressiva, ela não interrompe, né? É uma doença degenerativa, você mesmo sabe das complicações que a diabetes vai trazendo ao longo dos anos, e principalmente com um paciente coronariano, ele tem que estar tratando muito bem, né? Ele tem que estar levando muito bem isso, muito bem controlado, porque o segundo evento pode ser fatal. É muito comum também, Vadir, as pessoas no pronto-socorro, quando chegam referindo a dor, e você pergunta quanto tempo que você está tendo essa dor, qual a evolução, quanto tempo quando você começou a sentir tais sintomas, ou a dor foi piorando. Então ele relata, começou com uma dorzinha mais leve ontem à noite, de manhã apertou um pouco mais, e quando você roda um eletrocardiograma, você vê todas as derivações alteradas, né? Então, qual seria o tempo ideal para que essa pessoa fosse socorrida e tivesse uma maior chance de sair aí vivo de um infarto? Ou seja, quanto tempo ele aguenta com a musculatura cardíaca ali tendo uma baixa circulação sanguínea? Então, nós temos hoje o que se fala de hora ouro, que é a primeira hora do evento da dor. Porque o que acontece com o músculo cardíaco? Quando vai diminuindo a oferta de oxigênio, ele vai morrendo. Então, quanto mais tempo se prolonga para que seja realizado um tratamento de desobstrução dessa placa, onde a gente tem medicamentos hoje que se usa direto na veia para que haja uma desobstrução, que é a famosa streptokinase, que é a primeira, tem outros que vieram depois, outros fibrinolíticos que a gente chama, são derivados do veneno da cobra. Então ele é um potente medicamento que ele dissolve o trombo, que é essa obstrução na artéria. Quanto mais tempo você tem de chegada dessa pessoa a um pronto-socorro para se fechar o diagnóstico, ele vai perdendo mais músculo,
vai perdendo músculo, perdendo músculo. Então, ao avançar da hora, em torno de 6 horas, seria aí um limite, né, onde você teria uma melhor resposta. Mas hoje, até 12 horas de evolução, a gente ainda lança a mão desse fibrinolítico para tentar desobstruir essa placa. Mas o ideal é que, com o início dos sintomas, como nós relatamos, como aparece, deve ser rapidamente se procurar um serviço de urgência. O melhor lugar é um pronto-socorro, porque ali os exames são feitos rapidamente, dosagens no sangue, onde nós temos aí alterações em algumas enzimas que nos levam a pensar no infarto. Alteração no eletrocardiograma também muitas vezes ajuda. Às vezes o eletro não vem alterado, mas isso não significa que esteja havendo um infarto. Então o tratamento ele tem que ser rápido. Então a procura tem que ser rápida. Não se deve esperar muito, ficar em casa, querer tomar remédio para melhorar a dor. Apresentou esses sintomas característicos, deve ir rapidamente, porque a chance de a gente usar esse medicamento e desobstruir ali essa placa é grande. Vadir, quando as pessoas procuram o tratamento médico, né, o serviço de emergência com um quadro de infarto, e se ele não for tratado a tempo, ou se a lesão for muito grande, ou se ele não teve um tratamento adequado no serviço de emergência, fazendo aí o uso do fibrinolítico, quais as complicações que esse paciente poderá apresentar? Quais as sequelas que ficarão com o paciente? O uso de fibrinolítico nessas primeiras até 12 horas, né, se é um infarto que a gente chama de infarto transmural, um infarto completo que pegou toda a parede do coração, ele deve ser usado. A não ser que haja alguma contraindicação desse paciente ter tido um derrame cerebral hemorrágico ou algum outro sangramento no organismo recente, não se pode usar. Caso isso, ele deve ser usado. Mas isso não é garantia de 100% de que todos os pacientes que recebem o fibrinolítico vão ter desobstrução na sua artéria culpada, aquela artéria que está com trombo. Muitas vezes ele não desobstrui, há complicações importantes durante o uso dessa medicação, por isso que ela tem que ser feita num ambiente de pronto-socorro, de emergência, uma UTI, com equipamentos para se dar choque no coração se necessário, para fazer cardioversão, médico habilitado durante a realização do procedimento para agir se houver alguma necessidade. Às vezes corre o fibrinolítico de maneira normal, sem nenhum problema, mas ele não desobstrui. A gente não sabe por que alguns acontecem e outros não. Aí, como não houve a desobstrução e você está num local onde você não consegue encaminhar esse paciente rapidamente para ser feito um cateterismo, e se achar a artéria culpada e se conseguir fazer uma angioplastia para que esse fluxo seja restabelecido, ele vai perder músculo cardíaco. Isso a proporção e as complicações vai depender de qual artéria e de qual parede do coração for comprometida. Então esse paciente vai realizar um cateterismo, você vai ver as obstruções naquela área que fechou, que o músculo necrosou, aquilo acabou. Vai virar um tecido elástico, inativo, onde não vai ter função normal mais, vai ser um tecido perdido. Aí você vai avaliar o restante da circulação do coração, como é que ficou. O que a gente falou, fazer uma angioplastia, ou fazer até a cirurgia para evitar que aquelas outras artérias que estão comprometidas venham a entupir e tenham um novo infarto. Mas às vezes, mesmo que você faz isso, a área perdida é uma área muito grande do coração. Isso vai dificultar o trabalho do coração, que é contração para jogar o sangue e receber o sangue. Isso pode evoluir por um esforço que esse coração venha a fazer demais, ao que a gente chama da insuficiência cardíaca. Pela proporção perdida de músculo, mesmo com o tratamento que você faça, às vezes cirúrgico ou clínico, usando medicamentos, esse restante que vai sobrar do coração, ele vai ter que fazer muito mais esforço, vai ter que trabalhar muito mais. Então ele pode vir a desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca, que é onde o coração acaba dilatando e tendo dificuldade mais para trabalhar. É uma doença progressiva, né, que leva o coração a cada vez aumentar mais de tamanho, diminuir
o tamanho da sua parede, porque o coração ele vai esticando, então ele vai diminuindo, né, ficando uma musculatura reduzida, com uma força de contração bem menor. Outras complicações, quando o infarto é grande também, pode haver o que a gente chama de formação de aneurisma. Aquela parte do coração infartado, ela tende a se desprender do coração. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, você tem que fazer uma cirurgia de retirada desse aneurisma, porque um rompimento desse é uma morte iminente. Então, essas são as complicações mais frequentes que você tem. Pode haver também desenvolvimento de arritmia cardíaca, porque quando você lesa uma parede do coração, a parte relacionada onde há a passagem de estímulo nervoso pode ser comprometida. Pode haver a formação, aparecimento de bloqueios, onde você tem o paciente infartado e ele lesa a transmissão desse impulso, você é obrigado a fazer uma cirurgia. Recentemente tivemos um caso desse, onde detectamos o paciente com bloqueio atrioventricular total e infartando. Estava infartando e o bloqueio veio como consequência do infarto. Ele foi para a cirurgia de revascularização, revascularizou, colocou, se eu não me engano, 3 pontes e mais um marca-passo, que é o artifício que a gente lança para comandar o batimento cardíaco, uma vez que o coração perde esse comando. Ele fica bloqueado e o coração enfraquece. Os batimentos ficam muito lentos e incompatíveis com a vida. Então você instala o marca-passo e o marca-passo começa a suprir essa necessidade de batimento do coração. Vadir, vamos responder uma pergunta que mandaram por e-mail essa semana. Mandaram até mesmo também a mesma pergunta, não só pelo e-mail, mas pelo Facebook e telespectadores diferentes. A pergunta foi a seguinte: se o uso contínuo de aspirina pode prevenir um infarto, e se quando a pessoa cai, se você der uma aspirina para ela ali, você está melhorando as condições clínicas até ele chegar a um serviço de urgência? Bom, é clássico o tratamento em paciente com problema coronariano do uso do AS infantil, que já foram feitos vários trabalhos. O AS ele vai ajudar a diminuir a formação da placa, porque ele age numa reação de coagulação que nós temos no organismo para formar esse coágulo, né? Quando você machuca e forma aquela casquinha no machucado, isso é um processo que o organismo lança para coagular, formar essa reação e não deixar que o sangramento continue. O AS, ele lentifica, vamos dizer assim, a coagulação. Então ele vai ajudar bastante a diminuir essa obstrução. Então ele é sempre usado na chegada desse doente a um pronto-socorro com uma suspeita, né, de que ele chegue em situação de ameaço, como se fala popularmente, ou ele chegue num quadro sugestivo de infarto. Você tem que dar a dose de 200 miligramas. Se esse paciente não tiver nenhum problema de usar, como seja alérgico ao AS ou algum outro problema que impeça o uso, você deve dar. Muitas vezes, até se você tiver em casa e tiver alguém que esteja com um quadro sugestivo, você chamou o socorro para vir, se você tiver em casa, você pode até lançar a mão e dar esses 2 comprimidos de AS infantil para essa pessoa, se ela estiver consciente, para que ela ponha na boca, mastiga e engula, que vai ajudar. Bom, você usou uma palavra aí que é muito comum. Eu tive ameaça de infarto. Não existe ameaça. Ou é infarto ou não é. Existem algumas doenças, não diria nem doenças, algumas situações que a pessoa acaba tendo uma falsa impressão que está infartando, até mesmo pela forte dor no peito, que é no caso de uma angina, né, Vadir? Mas uma angina pode evoluir para um infarto? Pode. A dor precordial típica coronariana, ela é rotulada de angina, angina pectoris. Pode haver outras dores no tórax de comprometimento pulmonar, óssea e até do esôfago. Então, na hora que esse paciente chega no pronto-socorro, você tem que fazer a triagem da dor. Dependendo do que ele vem sentindo, da queixa, dos exames que você vai realizar, você pode caracterizar que isso seja uma dor anginosa, pelo tipo de queixa que ele faz no pronto-socorro. Muitas vezes ele vem com a queixa típica, da dor típica, esboçando uma clínica de que alguém que está sofrendo, que hoje a gente vai ver síndrome coronariana aguda, onde você tem a suspeita de que está havendo um infarto, você tem que iniciar o tratamento, a pesquisa.
Muitas vezes essa pessoa chega com um quadro de angina e ele não está infartando, ele teve a dor, você medica, colhe os exames, faz ele está normal, ele teve um sinal de que alguma coisa não está bem no coração. Então esse paciente ali, depois de avaliado, tratado, onde você afastou a possibilidade de ele estar infartando, esse paciente vai de alta, encaminhado para o serviço de cardiologia para se fazer uma investigação com outros exames, como eu falei anteriormente, o teste ergométrico, o ecocardiograma de estresse, cintilografia do miocárdio, tentar investigar e reconhecer se esse paciente está tendo realmente alguma obstrução severa. Então, não existe, como você falou, ameaça de infarto. Ele pode chegar com uma dor de angina e essa dor não evoluir para o infarto. Então, é um paciente que deve ter alguma lesão aí que precisa ser investigado. Dependendo do tamanho da lesão, do músculo, né, o tamanho da necrose que ficou nesse paciente infartado, você citou como uma complicação a insuficiência cardíaca. Por quê? O músculo vai afinando, o coração vai aumentando o tamanho, porque ele tem que fazer uma força maior para bombear o sangue aí para o corpo todo, e consequentemente algumas complicações vão aparecendo. E quais seriam as complicações mais corriqueiras no dia a dia desses pacientes que tiveram uma lesão muito grande na musculatura cardíaca? Porque alguns pacientes já relataram: doutor, eu infartei, depois que eu infartei, meu coração cresceu, ele ficou um pouco maior do que deveria, e de vez em quando eu tenho uma sensação que eu estou morrendo afogado fora d'água. O que seria isso, Vadir? Como complicação do infarto, a insuficiência cardíaca é uma doença degenerativa do coração. O coração aumenta de tamanho, perde poder de contração, como você mesmo falou, e isso faz com que a circulação do sangue pelo coração seja lentificada. Então o que acontece? O coração, o sangue vem pelas veias, entra no coração, vai para o pulmão. O pulmão é onde esse sangue é oxigenado. Então, como lentifica muito, o coração tem aquela dificuldade de contração de bomba, esse sangue ele demora mais tempo dentro do pulmão. Então acontece aquilo que a gente chama de transsudação, ou seja, é a mesma coisa que você tirar uma garrafa de água do congelador, deixar ela fora. Você começa a ver que ela começa a transpirar, começa uma saída de água da garrafa. O gelo exterioriza e com a temperatura ambiente começa a ver essa formação de água do lado de fora. Isso acontece dentro do pulmão. Então esse líquido que está ali, o sangue, né, que é um líquido, né, acaba havendo essa passagem pelas membranas desse sangue para dentro do pulmão. Então entra dentro do alvéolo pulmonar, aonde tinha que entrar o ar para oxigenar, tem líquido. Isso é o chamado hoje edema agudo de pulmão, aonde a pessoa fica agônica, não consegue respirar direito, ela tem que correr para o pronto-socorro, porque isso pode levar ela a uma parada respiratória e até uma parada cardíaca, porque essa dificuldade de oxigenação pela entrada de líquido, ela é rápida, e se não tomadas providências rapidamente dentro de um pronto-socorro, a pessoa pode vir a morrer. Em relação às complicações que você citou, dentre elas o edema agudo do pulmão, podemos também falar sobre o dia a dia deste paciente. Tem pacientes que apresentam cansaço aos médios, pequenos e grandes esforços. Daria para explicar um pouquinho isso de acordo com a lesão que esse paciente teve? Como eu falei, é uma doença progressiva, degenerativa, onde você vai tendo várias fases de desenvolvimento dessa doença. Alguns mais lentamente, outros mais rapidamente. Hoje nós usamos uma classificação baseada na classificação americana, da New York Heart Association, onde você classifica de classe 1 a classe 4, baseada nessa sintomatologia. A pessoa conseguir andar, quanto que ela anda, quanto que ela sobe em degraus de escada. Então há uma evolução da própria doença, onde mesmo você iniciando o tratamento clínico à base de medicamentos,
para se tentar retardar esse evento, ela pode ser progressiva. Então, dependendo como já foi falado, do tanto de lesão do coração pelo infarto, do desenvolvimento dessa insuficiência cardíaca, você pode ter a pessoa em classe 1, classe 2, classe 3, é onde você consegue manter um tratamento adequado com remédios. Ao avançar para a classe 4, já é uma doença muito avançada, onde o coração está muito dilatado, o poder de bomba praticamente não existe mais, então você quase não consegue mais manter essa pessoa tratando em casa, tomando remédios, gera muita internação, tem que estar indo para o hospital muitas vezes, ela incha muito, ela se queixa de falta de ar, você tem que entrar com ela para dentro do hospital, usar medicamentos mais potentes, endovenosos, para tentar melhorar o rendimento do coração. O paciente acaba se tornando dependente do oxigênio. São aqueles pacientes que acabam sendo internados muitas vezes na própria residência, usando aqueles torpedos de oxigênio, não seria isso? Esses pacientes dificilmente vão sair da cama, vão conseguir andar muito, porque realmente qualquer movimento que é feito leva a essa pessoa a ter muita falta de ar, muita dificuldade de se movimentar, então ele acaba ficando restrito ao leito. Bom, as complicações cardíacas são diversas, né? Então, a insuficiência cardíaca acaba sendo também uma das maiores, se não for a maior complicação relacionada ao paciente pós-infarto. Esse paciente deve, então, assumir o quê? Hábitos de vida mais saudáveis. Primeiramente, colocar na cabeça que ele tem que mudar o estilo de vida. Ou seja, a qualidade de vida é tudo, né? Principalmente a atitude mental desta pessoa em relação ao pós-infarto, no período de recuperação. Fabiano, é isso. A pessoa ela tem que aceitar que ela mudou. Se antes ela não tinha nada, era uma pessoa normal, agora ela teve um evento desse tipo, ela vai ter que se cuidar melhor. Vai ter que muitas vezes usar remédio para o resto da vida, para evitar um novo infarto e tratar os fatores que colaboram para piorar. Ou seja, mudança no estilo de vida, se é uma pessoa sedentária, vai ter que passar a ser uma pessoa ativa, realizar exercícios físicos, bem orientada por um profissional da área, não fumar. Isso é um fato assim importante que não dá nem para dizer pode fumar 1, 2, não, tem que parar de fumar. Os hábitos alimentares têm que mudar. Se tinha uma alimentação muito rica em gordura, né? Ou a nossa região se faz muito churrasco, né? Uma pessoa que estava um dia sim, um dia não em churrasco, aquela carne gorda, aquela picanha maravilhosa, você vai ter que deixar de comer, você vai ter que se cuidar, senão você vai ter um segundo evento, e um segundo evento ele pode ser fatal. Então esses fatores todos têm que vir juntos, diminuir também o uso de bebida alcoólica, ter uma vida mais saudável, aceitar que está doente e as limitações. Muitas vezes o que a gente depara aí no dia a dia é de pessoas que não aceitam a doença, né? Falam, por que aconteceu comigo, por que eu tenho que tomar remédio, eu não vou tomar remédio, eu não vou fazer isso, eu vou ter que parar de ir no meu churrasco, parar de fumar. Vai acontecer tudo isso. Por isso que cabe muito bem ao profissional que está lidando diretamente com esse paciente, ter até um suporte do auxílio de uma psicóloga, para estar fazendo com que essa pessoa entenda realmente do seu problema e se ajude. A família envolvida também para ajudar, para estar dando força, porque muitas vezes, da proporção do infarto ser grande, essa pessoa vai ter limitações, às vezes ela não vai conseguir fazer tudo o que ela fazia antes, vai ter limitações por causa da área perdida do coração. Então, há necessidade de um trabalho aí conjunto, uma equipe multiprofissional. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês. Até a próxima semana, se Deus assim quiser.